Bom, pessoal, hoje dia 19 de junho, né, uma segunda-feira, iniciando a terceira semana do mês de junho, certo? E vamos começar aqui, com a ótica macro, né, com ênfase aqui no gráfico semanal, mensal e diário do dólar. Vamos começar pelo dólar porque é o ativo que mais opera. Depois eu venho mostrar o que eu fiz hoje, né, as oportunidades que tiveram e as marcações dessa semana, certo? Vamos começar aqui pelo dólar. Pro diário do semanal. Semana passada eu não gravei o fechamento semanal, porém o que acontece? É, na primeira semana de junho, o dólar conseguiu perder essa mínima aqui do 4,92, né? Perdendo essa mínima, ele ancorado nas médias no semanal, eu mencionei o que ele fez o primeiro pivô de baixo aqui, ó, falhou, veio buscar liquidez mais uma vez aqui, agora ancorado na média móvel de 20, com a retração de 50 de todo esse movimento de baixa, ó, retração de 50 de todo esse movimento de baixa, ele veio perder essa mínima. Quando ele perde essa mínima, ele ativa mais um pivô de baixa. Marquei essa linha amarela, e essa linha amarela, essa resistência, forte na verdade, é os 50% desse range aqui. Porque a priori o dólar ainda não tinha conseguido entrar nessa região aqui, certo? Então eu marquei essa mínima, que é essa máxima aqui, ó, de 2018, e falei, digo, ó, perder essa mínima, a única resistência, a única suporte que tem nessa região é a retração de 7640, que está no 4,75, né? 4,75. Então, a partir do momento que o dólar entra nessa região, ele está brigando dentro dessa lateralidade de 2019, né? O final de 2018, certo? Então, semana passada, que foi essa semana aqui, o dólar deu continuidade ao movimento. Eu tinha feito a projeção, mas eu acho que eu tirei já. A gente pode projetar, né? De fato, esse pivô de baixo. E o dólar hoje, exatamente hoje, né, cravou esse primeiro alvo, certo? Então a gente tem o dólar cravando o primeiro alvo, né, dentro de uma lateralização bem antiga, que a gente viu aqui, próximo da retração de 7640. Se a gente vier pro diário, né, vamos diminuir o tempo gráfico. Ó, então semana passada foi uma semana bem direcional, né? Direcional a gente vê no gráfico diário, né? Mas durante os pregões, e na sexta-feira, o único pregão que deu para trabalhar assim, comprado de fato. Por quê? Vamos lá. Não é que seja um viés, né? A tendência é de baixa no dólar, claro. Porém, a gente observa que no diário, ó, inúmeras barras negativas, né? A gente tem um volume ascendente, né? O que indica força nessa tendência. Porém, não tivemos, né, o dólar montando nenhuma estrutura, né, de correção até a média, de fato, ou uma troca de polaridade mais acentuada. Tivemos, né, uma troca de polaridade curta aqui nessa região, essa barra ignorada, né, que foi um pré-rompimento desse suporte, né, mas não tivemos pivô, né, alinhado, não tivemos pivô, bandeiras ou correção até as médias móveis. Então, dessa forma, algumas vezes, porém, como o dia de hoje, a gente fica enviesado, com dificuldade de fazer uma venda, né, no intradiário, ok, mas sem um gatilho interessante, que nem foi o dia de hoje, já vou mostrar. Não, sim, ok, teve gente que pegou, mas para mim eu vou já mostrar a melhor venda foi a primeira barra do dia. Então é uma entrada agressiva, né? Você vende na primeira barra do dia, o stop não estava tão baratinho assim, mas na minha opinião foi a melhor entrada do dia, certo? Então a gente tem um dólar chegando no primeiro alvo, próximo à retração de 7.640. Mencionei quando eu gravei o vídeo da primeira semana de junho, a minha expectativa era que o dólar viesse de fato nesse 7.640. Eu não tinha nada que me fizesse comprar esse dólar, né, por essas regiões, né, pensando aqui numa ótica de swing trade, certo? Teria que esperar uma falha nessa região, um distanciamento das médias, né? Ó, se a gente observar, a gente tem uma barra negativa de fato, perdeu a mínima de sexta, perdeu a mínima da semana passada, porém, o volume, não me apetece para uma continuidade desse movimento. Mas vale salientar que esse volume é um volume
que hoje foi um dia de feriado nos Estados Unidos. A gente não teve nenhuma influência, né, de fato, da abertura dos mercados lá fora. Né? Então, hoje o dólar foi direcional, foi um dia bem direcional, mas não foi um dia técnico. Né? Até eu vi que pessoas comentaram que não gostam quando é um dia de super tendência. Ok, quem opera tendência tem que gostar de super tendência. Porém, um dia como hoje, em que o dólar fez correções rasas, correções simples, até mesmo novo, não deixou pullbacks, digamos, que dessem de fato oportunidade para venda, né? Não deixou estruturas claras, né? E ele simplesmente desceu, abriu aqui, ó, mencionei a primeira barra dele foi a melhor e desceu em linha reta 60 pontos praticamente. A máxima foi 70, né? Mas a entrada do gatilho foi 60. Então vamos lá. O que eu tenho na minha tela? Se a gente for no diário, eu tenho o Fibo. Vamos lá. Ó. Eu tenho o Fibo macro, né? É todo esse movimento de baixa, certo? Essa região que ficou em faixa de gás e tal, perdeu a mínima, que aqui é aquela projeção que a gente fez no semanal, no dólar cheio, certo? E aqui eu procuro não colocar para não ficar tão poluído. E tenho esse Fibo, que é o Fibo da semana passada, certo? Esse Fibo aqui. Então a gente pode ver um Fibo direcional. No finalzinho do pregão, na sexta-feira, cada semana, ele corrigiu até a 50, atração de 50 e veio hoje perder as mínimas, certo? Então, e tenho também, né, eu acho bem interessante trabalhar com essas regiões do semanal, né? São máximas e mínimas do semanal, certo? Que são regiões onde tem interesse dos players, né, para montagem e desmontagem de posição, beleza? Eu não usava, não gosto de traçar, eu usava só Fibo, mas tenho notado a relevância dessas regiões e algumas vezes o Fibo, por exemplo, ó, essa mínima tem confluência com essa retração do 61.8 aqui, ó. Só que em alguns momentos é uma retração de 38, por exemplo. Eu não costumo não dar tanta relevância à retração de 38 semanal, mas às vezes vai confluir com a mínima semanal. Então, ele, querendo ou não, se torna uma retração um pouco mais forte do que ela normalmente costuma ser, certo? Então, esse é o semanal, o diário. Não tem nem sentido, né, a gente for analisar dessa forma. Eu colocar a retração só desse movimentozinho, sendo que tem todo esse movimento esticado. Mas na outra tela aqui eu tenho o fibra de transformamento baixista, certo? E finalmente nos 5 minutos, né? Finalmente nos 5 minutos o que eu tenho? Ó, se a gente fazer até vai só diminuindo, né? De movimento vai diminuindo, ó. Vamos lá. Esse fibra aqui, o mercado corrigiu até bem 1.8, veio testar a mínima, né? Na sexta-feira corrigiu até 1.8 mais uma vez nessa região de topo, mais uma vez não conseguiu romper essa retração de 50 que a gente viu e veio hoje de fato perder a mínima. Então é um movimento medido, né? Não é um movimento tão simples assim. É um mercado de pancada para baixo, corrigiu até 61, veio perder a mínima. Nesse caso que a gente faz projeto, né? Esse movimento para baixo. E hoje o mercado, ó, quase cravou o ciclo novo, né? Alô, beleza, você tava com essa expectativa? De fato, eu queria o dólar, né? Ele abriu aqui com um gapzinho de alta, certo? Abriu praticamente sem gap, né? Eu venho buscar a retração de 50 do dia anterior, de sexta-feira, certo? Buscou a retração de 50, região de range, né? Que o mercado ficou brigando dentro. Tínhamos as médias descendentes, né? Então eu não fiquei procurando compra. Se o mercado deixa um gatilho aqui, ó, por exemplo, ó, nesse candle 4, o mercado vem e faz um pullback nessa VWAP e deixa um candlezinho gatilho, uma barra retomada aqui nessa aqui, eu venderia aqui tranquilamente. Porém, ele deixou sim um pullback sem volume, né? Deixou um pullback sem volume. Isso é um fato. Nessa barra 4. Viu o pullback sem volume? Vi. Entrei não. Por quê? Porque estava na casa do suporte. Essa linha verde, né? É o suporte à mínima de sexta-feira. É onde o pregão abriu e deu essa pancada para cima. Então aqui era uma região forte compradora. E mais forte do que aqui era essa mínima semanal. E foi quem parou toda essa queda aqui, né? Então o risco de retorno nessa operação, para pensando nessa mínima aqui, não compensava. Porém, se eu resolvo trabalhar com um movimento maior, né? Quando ele perde essa mínima, ele ativa esse pivô de baixa, né?
visando alvos mais longos, ó, aqui a gente já tem uma outra ótica. É uma venda aqui, o stop era muito barato, né? Eu deveria ter entrado, mas acabei hesitando, certo? Ó, stop de 3,5 pontos, 5 pontos, não, perdendo a mínima, 5 pontos, né? Até o primeiro alvo pagaria 8 e para o segundo alvo pagaria 15, né? Pagaria 3 para 1 do risco, né? Mas de fato a melhor venda foi na primeira barra do dia, né? Não conseguiu fechar acima desse 200 exponencial. Temos uma hierarquia de médias aqui sendo respeitadas, né? As médias menores por baixo, as maiores por cima. Então, essa foi a melhor venda do dia. Chegando nessa região, né? Acredito que não vi entrada, certo? Hoje eu não vi nenhuma operação na ponta compradora. Por mais que eu tenha feito operações compradoras, eu não vi operação, né? Ó, mas chegou nessa região de suporte. Se a gente for observar aqui o volume vem aumentando, 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 aumentando. Chegou nessa região, deixou essa barrinha. Beleza. Aqui a gente tem um volume interessante, um volume, não sei positivo, mas é volume, né? Maior do que o da barra anterior, então aqui está mostrando que uma possível defesa. Beleza, o mercado perdeu o mínimo. Veio essa outra região, né? Ó, veio essa outra barra, um volume grande, essa aqui um volume menor, e o volume foi diminuindo, né? Só que, quando ele deixou essa barra 11, olhei para o volume. Eu tô olhando aqui agora com você. Não olhei o volume. Falei, não. Foi então uma rejeiçãozinha e tal. Comprei. Só que se a gente for olhar aqui, depois eu vendo, não tinha compra aqui nessa região. É uma região de suporte? Eu não compro por suporte, apenas. Apenas não tinha outra confluência. Certo? Era uma compra totalmente equivocada. Em outros momentos poderia ser até que o mercado chegasse a desenvolver até essa VWAP. Mas a gente tinha média móvel de 9 ancorando todo o movimento aqui, né? Então o mercado me estopa. Beleza, veio, perdeu o mínimo, volume. O mercado veio perder mínimo, né? Nesse doji foi de fato um pullback no rompimento, a gente pode observar a estruturazinha aqui, e deixou essa barrinha aqui. Eu falei, rapaz, é uma venda, não tem o que fazer, a venda é aqui. Só que, olha o jeito que o mercado caiu. Perdendo suporte em linha reta, corrigiu até a 9, fiquei com receio, não. Tá esticado, esse mercado poderia buscar essa venda. Só que, né, uma lição. O stop aqui, essa barra aqui, beleza, vamos estar nessa barra retomada. Stop aqui, ó, 5 pontos. Stop aqui, 5 pontos. Olha o risco retorno dessas operações, né? Ah, você tá vendo agora? Sim, mas a gente tem uma projeção de tanto desse pivô aqui como daquele pivô de sexta-feira. Então não tem. É o meu gatilho de entrada, sim. Em outros dias, se tivesse montado estudo, eu entraria aqui tranquilamente, né? Mas hoje, por conta de descer dessa forma, não me senti confortável, não entrei na operação. O mercado despencou para baixo, né? Chegando aqui nessa região, ó. Chegando nessa região, o mercado tava no terceiro alvo, né? Deixa eu ver se é desse pivô aqui. No terceiro alvo desse pivô aqui. Sim, de fato. No terceiro alvo. Depois de 2 minutos também de forma totalmente equivocada fiz uma compra aqui. Stop. Inicialmente aqui, depois trouxe para cá. Quando vi que o mercado não conseguia fechar acima da média de 9 dos 2 minutos, tem compra aqui. Então, encurtei o stop, encurtei. O mercado veio e tirou, né? Tendência, não tem o que fazer. Então o mercado entrou nesse breakout aqui, né? Esperando de fato uma média móvel de 20, uma de 50, para quiçá romper, tentar fazer uma correção ou ancorar nela e dar continuidade ao movimento. Então foram essas duas compras, foram dois stops de 4,5 cada um aproximadamente. Mas se eu assumo o risco, né, das operações a favor do movimento, teria com certeza saído bem positivo. Mais uma vez, quando o movimento é bem direcionado, assim, sem brecha para entrada, não fica, para mim não fica tão confortável assim ainda, né? Mas outra operaçãozinha bem interessante foi esse PCzinho na média móvel de 20. Ó, o mercado vem, tenta romper a nova, não consegue, deixa esse candle gatilho. Mas uma vez se a gente for olhar o volume, ó, a gente tem um volume crescente, veio, chegou essa barrinha. De fato é um pullback sem volume. Só que é um pullback sem volume da ponta compradora. Assim que o mercado não rompe essa máxima, não aciona não aciona o pullback, certo? E na barra seguinte, uma barra vendedora deixa um volume maior ainda, né? Deixa um volume maior, uma confirmação desse pullback sem volume e deixa essa barra ignorada, né? O auge, né, dessa operação aqui foi quem pegou nessa
barrinha 32, né? É um pullback, é um PC na média móvel, é uma ancoragem na média móvel de 20, um dia direcional, a média móvel de 20 direcional, ancorando o preço a novo próximo, 50, 200, todas ancoradas. Então, uma vendida técnica, né, para quem chegou a pagar uma linha reta 15 pontos, 20 minutos. Depois depois que o mercado rompe essa região, né, rompeu essa região, aqui passa a ser agora uma resistência, o mercado chega, troca polaridade nessa região, né, até deixa um 2 3 de venda, né, um 2 3 de venda aqui, né, mas, mais uma vez, já vinha bem cansado, não tem tanta força assim, mas de fato testou uma vez, duas vezes, não conseguiu romper essa região, a corona vinha e deixou um 2 3. E temos outra oportunidade de venda, sobre 3 pontos, o mercado pagou 13, aqui mais uma barra de exaustão do movimento, né. O único contexto para compra que eu vi no dólar foi essa barra 64, que é uma possível exaustão, né. Essa aqui trollou de ser exaustão, né. Então, fomos trollados aqui, mas e esse padrão 2 torres aqui. Porém, mas pelo horário, o mercado não pagou nada. Stop de 4 pontos, o mercado pagou nem 10. Aqui foi no leilão, né. Vou pagar 8. 3 para 1. De fato, o mercado deu bons movimentos na ponta vendedora, porém esticado e sem montar uma estrutura clara, não me senti confortável para vender. De fato, a melhor venda foi a primeira barra, o back sem volume e esse PCzinho, e esse PCzinho aqui. Para amanhã, o que eu vou fazer? Vou colocar um fibro da máxima com a mínima de hoje e vou observar a abertura também. Se ficar enrolando muito, eu não vou querer abrir operações, né? Semana passada foi uma semana bem complicada. Ó, porque o mercado praticamente só andou de lado. Um movimento, ao texto na segunda, na terça, lateral, na quarta, horrível. Finalzinho do dia, porque teve notícia, decisão da taxa de juros, ó. Pronto, perfeito. Ó, ruim de tarde, depois não disse, olha a pancada que deu pra baixo. Olha a pancada. Na quinta, né? Na quinta também, horrível. Né, mas até deixou uma oportunidade. Deixou. Oportunidade vendedora aqui, uma cabeça ombro, né? Mas caiu, ó. O retiro caiu aqui. Força, força, né? Mas, aqui sim, aqui deixou a oportunidade. E o melhor pregão na semana passada, além desse movimento da notícia aqui, foi na sexta-feira. Ele já abriu na região compradora, né, uma expectativa altíssima. Foi ali na sexta, tanto pagou na compra, como pagou na venda nessa região. E hoje, quem pegou a primeira barra mais uma vez foi sensacional. Certo? O índice, vamos olhar o índice aqui. Aqui, meu amigo, hoje o negócio foi feio. Olha onde o índice tá. Miolo aqui, ó. Esse miolo aqui. Vamos começar pelo Ibov, né? Vamos começar pelo Ibov, que eu comecei no dólar no macro. Ibov, semanal. Semanal do Ibov. Olha aqui. Olha aqui. Se eu pegar os vídeos que eu tenho, eu marquei essa caixinha aqui, se não me engano. Não sei se foi mês passado. No começo do mês, foi. Quando ele rejeitou esse topo duplo aqui e ancorou na 200, falei, eu quero ir no 120 mil pontos. Falei inúmeras vezes isso. Quase todo vídeo eu falava isso. Quero ir nesse caixotinho amarelo. E olha onde ele chegou hoje. Olha onde ele chegou. O Ibov. O Ibov. O índice futuro já tá no 122, eu acho. Mas o Avista não. O Avista chegou no 120 mil hoje. Cadê o máximo? Aí por causa de 61 pontos não chegou 120 mil pontos. Né? Mas chegou o terceiro alvo. Chegou o terceiro alvo. Olha a checada que ele deu. Né? E, como vi algumas pessoas falando, ó, ele tá subindo. Não vi pessoas falando do volume, só vi pessoas falando do preço justo. Mas ele tá subindo. A gente tem um volume que vem diminuindo quando ele vai fazendo topos mais altos. Isso não condiz com a tendência. Né? A gente até tem um volumezinho interessante de vendedor. Porém,
no candle seguinte ele já deixa um candle absurdamente alto, com volume também, né, alto nessa região. E temos a primeira defesa vendedora nessa região, que é esse candlezinho de sexta-feira. Porém, para acionar uma possível correção, teria que perder essa mínima de sexta. E o mercado hoje fez o quê? Não perdeu a mínima. Foi buscar a máxima. Forte, o Ibov tá forte. Ah, tem gente pensando, vai 130. Não, tá esticado, tá esticado. Tá no topo interessante? Tá. Tá na região terceiro alvo? Tá. Se for entrar em correção, é uma boa região. Eu mencionei desde aqui, ó. São regiões fortes? São. Mas se romper esse topo aqui, sem correção, ele ignorou completamente esse topo, na região de 115 mil pontos, e vai buscar os 120 mil pontos. Então é uma região interessante para entrar na correção, né? É uma região interessante, tá no terceiro alvo. Não tem o que fazer aqui, projeções para colocar, certo? Mas de fato, se iniciar um movimento corretivo, inicialmente eu tenho essa pernada que se iniciou no começo do mês. Esse movimento aqui, ó. Tenho todo esse movimento? Sim. Mas aqui não corrigiu nada, foi esse movimento aqui. Nem até as médias, nada, certo? Então, o Ibov está forte, a tendência é de alta, é clara de alta, só que a tendência primária ainda não está definida, que é da média móvel de 200. A secundária e a terciária já são altistas, né? Então, médias menores reagem mais ao preço. Mas de fato está bem bonito. Tá bem bonito o Ibov. Semanal. Semanal, aí é que fica simples a gente ver essa correção. Pivôzinho de alta, né? Falhou fundo, foi embora. Bora. Tá afastado da média, tá afastado. Mas, a tendência continua sendo de alta. Expectativa é que entra uma correção. Mas caso ele ignore 120 mil pontos, eu tenho alvo aqui no 122. Vou colocar essa projeção aqui. Mas eu acho que essa projeção, todos os alvos já foram cumpridos. De fato, a projeção é essa aqui. Certo? Então vamos voltar aqui pro índice, né? A gente tem o chegando onde eu queria, certo? E no índice eu tenho igualmente o dólar. Tenho regiões no macro, toda essa pernada de alta que iniciou no começo do mês, certo? Esse intermediário que foi quando ele conseguiu romper essa região aqui, ó. Quando ele conseguiu romper essa região aqui, ó. Aqui. Ah, não, foi esse pullbackzinho aqui, ó. Que é essa região aqui, certo? E aqui ele fez uma mínima, né? Fez outra estruturazinha de alta. E eu tenho essa projeção intermediária de todo esse movimento, certo? O chip semanal, a gente já sabe como é e tal. Direcional também, assim, a gente vê no diário direcional, mas a gente vê que no intraday o negócio não foi direcional não. Foi feio. Foi feio. E vindo agora, né, pro intradiário, onde a gente de fato opera, ó. FIB semanal, esse FIB desse movimento altista. O mercado corrigiu até 61,8 na sexta-feira, iniciou uma pancada para cima absurda e o movimento acabou em nada. Hoje, olha esse filme. Hoje o índice abriu, ó, numa região, né, de faixa de Gaza, tanto do pregão de sexta-feira como de todo esse movimento de alta aqui, ó, esse movimento intermediário de alta aqui, ó. Então ele ficou brigando aqui, ó. Ele já abriu na retração de 50, uma média de 400. Ele ficou brigando nessa região, né? Aqui sim, ó, a diferença daqui pro dólar. Teve essa primeira barra, foi indefinida, e teve essa segunda, barra retomada. Já daria para comprar nessa barra. Eu nem esperei montar a estrutura e comprei aqui. Você viu, eu não opero índice, mas ó, uma estruturazinha que linha. A desvantagem é que de fato era uma trap zone. 20 acima, 20 abaixo, né? Mas ó, um stopzinho aqui bem baratinho, 100 pontos. O mercado chegou a andar 1 para 1. Voltou aqui, tirou. Não tem o que fazer. Aí você tá vendo, você tá uma operação agressiva, mas foi o que o mercado deu contexto para fazer. Essa região não fez nada. Tava no range dólar caindo sem parar, DI indefinido, né? Não tinha o mercado americano para dar direção. Na abertura do Ibov, deu essa pancada para cima, depois deu essa pancada para baixo, né? Olha esse volume nessa barra. Então essa barra fez uma mínima aqui praticamente na mínima do dia,
uma média de 400 e não conseguiu fechar abaixo dessa região. Veio uma, ó, olha o tamanho da força dessa região. Um, dois, olha a quantidade de pavio. Não conseguiu romper. Conseguiu romper essa região, certo? Então, não fiz nada nessa região. Nada nessa região. Nada. Operações que eu vi no índice. Essa barra, pré-rompimento dessa 200. Mas na cara 200, tá? Não fica confortável, beleza. Mas a única operação do dia pra mim, na minha visão, no índice foi aqui. Porque aqui a gente já tem um alinhamento das médias, tem uma direção do mercado. Ruim. A gente pensa o que está esticado. Está bem esticado, tem um 200 flat, praticamente flat nessa região. Mas ele rompeu a 200, rompeu todas as retrações de sexta. Rompeu todas essas retrações de sexta. Rompeu essa região de máximo aqui, desse topinho aqui. Essa região aqui, ó. Voltou, trocou polaridade na 200. Armou um pivôzinho de alta e foi embora. Então pra mim, então é melhor comprar aqui embaixo. Não, eu não vi compra aqui embaixo. Vi compra aqui embaixo. A melhor compra foi nessa barriguinha e tecnicamente falando da forma que eu opero foi aqui. Não compraria aqui. É técnico, tá armando pivôzinho, mas eu sempre gosto de comprar no pré-pivô. Vamos ver o tamanho disso, talvez se eu faria essa operação. Ó, daria pra fazer, mas não gosto, então 300 pontos. Tem que buscar, ó. Mas eu buscaria essa máxima com certeza. Pagaria praticamente 2 para 1, né? Mas comprando aqui nessa região, nós o volume que eu não vi o volume ainda, ó. Veio, diminuindo, diminuindo. Pronto, o volume acabou nessa barra. Essa seguinte confirmou, né? Então se eu tenho essa barra e ela é rompida sem volume, já ficaria um pouco com o pé atrás para proteger essa operação. Assim que o volume aumenta, né? Fica bem interessante. Então a melhor compra do dia foi aqui. Nessa região não vi nada para se fazer, a não ser essa comprinha aqui. Mas sabia que seria difícil ele passar de primeira. Pelos dois, deixa eu ver pelos dois se teve alguma coisa aqui embaixo. Ó. Até armou assim um cabeçombro aqui, ó. Mas não conseguiu, ó. Armou até perdeu o mínimo, mas ficou tão obrigado na abertura do aviso, não fiz nada. Ó, pancada pra cima. Devolveu tudo, que foi a Valo puxando. E aqui a PET começou a subir, foi o índice financeiro subindo. Montou uma estruturazinha, ó. Aquela barriguinha na hora que a gente viu lá, foi aqui, ó. Foi interessante, foi, mas é bem agressivo, tá vendo que o mercado subindo nas trancos e barrancos. E a melhor operação que eu disse foi aqui, ó. Região. E olha a eternidade que demorou pra sair. É feriado nos Estados Unidos, o mercado fica sempre bem amarrado. Deixa eu ver no 15. O gráfico menor não deu, no 15. No 15 fez um fundinho duplo aqui, né? E vou com essa barra. Seria de hoje também, que é a mesma coisa que a gente viu lá. 1 por 5. Então para amanhã, né? Para amanhã eu vou colocar a máxima. E hoje, a mínima. Deixa eu ver a amplitude desse movimento. $1.600. Chegou a andar, só não andou como abrupto, que não dólar, mas chegou a andar. Está na região de uma resistência interessante. Tá rompendo, né? Região de 122.250. Mas vamos ver como é que ele vai reagir nessa região. Vou tirar esse fibro aqui. Vou colocar para ver nos 15 minutos. Mas o diário de hoje é esse. Mencionei já o dólar. Confiei. Ele tá esticado, não montou estrutura interessante. E no dólar, no índice também, stop de 100 pontos. Um dia não fazíamos embaixo, né? Dentro do gerenciamento. Beleza? Mas o diário de hoje é esse.